Tudo bem? O meu nome é Roberta. Este é o meu sinal. Bem, quem sou? Eu sou semelhante a vocês, alunos surdos, que os surdos são a maioria. Sou surda também. Alguns são ouvintes, mas isso não vai impedir que nós possamos nos interagir. Bem, eu vou dar aula de escrita de sinais. Quando eu estava graduando em Letras Libras, a professora Mariane me ensinou. Já me graduei em Letras Libras pela UFSC, no polo do Cefet. E também fiz pós-graduação na área de ensino de Libras para surdos. Então vocês gradativamente vão aprender. Não fiquem angustiados, ansiosos, mas é muito importante que vocês estudem. Se vocês não estudarem, realmente sentirão dificuldade. Mas é gratificante, é uma delícia aprender. Não se preocupem com os erros. Faz parte do momento de aprendizagem. Eu, enquanto aluna, eu fiquei assim, um pouco apreensiva, depois passei a amar essa disciplina. Vocês verão, com o tempo e com as trocas de experiências, o quão bom é. Vamos começar? Bem, eu vou dar para vocês a disciplina de escrita de sinais. A minha fonte é do Letras Libras da UFSC. É o material da professora Mariane. E eu cursei este mesmo material e vou também transmitir a vocês. Então, as pesquisas da Mariane, durante as pesquisas da Mariane, ela diz que vários são os países e faz este sinal para escrita de sinais. Ao chegar no Brasil, a Mariane usa este sinal para a escrita de sinais. Mas por quê? Porque aqui no Brasil, após a Mariane viajar para os Estados Unidos, estudar inglês e outros conhecimentos, então ela recebeu uma pilha de livros e ficou boquiaberta. Por que que usa estes desenhos? Isso é para brincar? Não, isso é para registrar de fato a língua de sinais. Então a Mariane aceitou esse desafio nos Estados Unidos e ao mudar para o Brasil, ela começou a difundir nos cursos de letras libras. E hoje, felizmente, tem se aumentado o uso de escrita de sinais. Aqui no Brasil, é este o sinal que a Mariane difundiu nos cursos de letras libras. E vamos tentar desenvolver a escrita de sinais. Memorizem este sinal, ok? Bem, a escrita de sinais, o que vem a ser o sign writing? Onde foi criado? Conforme o slide, a escrita de sinais, ela é própria da língua surda. Ela é o modo oficial para se registrar essa língua. Assim como na língua portuguesa tem a língua oral e também tem a língua escrita, a língua escrita ela é diferente da língua oral. Assim como o português tem os registros, a fonologia, na escrita de sinais também é um registro oficial. Tem a sua configuração de mão, a expressão, o movimento, o modo como a mão vai assumir se é direita, se é esquerda. E na escrita de sinais tem tudo isso. Então, existem 36 países que já usam esse método de registro, escolas, faculdades, universidades, associações, grupos de surdos, e felizmente a escrita de sinais ela é um campo amplo e pode também provar que qualquer língua pode ter o seu método de registro. Por exemplo, a língua oral, então não precisa passar a língua oral para a escrita de sinais. Então, eu posso sinalizar e fazer o registro com a escrita de sinais. Não preciso fazer o registro com língua portuguesa. Então, é um registro original e pronto. Por exemplo, então cada um tem um modo de se escrever. Mas é importante saber língua de sinais. Aí sim, posteriormente, vai conseguir ter a aquisição da escrita de sinais. Essa senhora que aparece,
o nome dela é Valerie Sutton. Quem é essa Valerie? A Valerie Sutton foi quem criou a escrita de sinais em meados de 74. Mas como ela criou tais sinais? Ela fez desenhos, tentou fazer desenhos para registrar os sinais. Mas registrar o quê? Registrar os movimentos da dança. Quais seriam os movimentos da dança? E ela tentava registrar esses movimentos. Aí, com o tempo, os dançarinos de balé, eles conseguiam perceber qual seria o movimento. E ela é dinamarquesa. Pode ser este sinal ou este sinal. Então, uma pessoa teve interesse nessa escrita que ela realizava, percebeu os seus desenhos, como colocar os passos da dança, mostrando que cada um tinha um sinal, e isso na Dinamarca. E aí um dinamarquês teve interesse em registrar essa história. E depois dessa escrita de sinais, provando que era um registro, a Valerie Sutton, ela conseguiu mostrar e registrar. E foi muito interessante porque a Valerie fazia desenhos de balé para os ouvintes. Aí, quando essa pessoa viu estes desenhos, queria fazer uma adaptação para a escrita de sinais, mostrando como que os surdos iriam compreender os movimentos da dança. Como um surdo ele ia saber cada passo? Então, no balé tinha cada um dos passos, os movimentos. E aí mostrava esses movimentos para os surdos. E eles conseguiam entender quais eram os movimentos e os passos da dança. Viram? Então, tinha uma pessoa com os movimentos de balé. E aqui embaixo tinha o desenho representado. Então, o surdo conseguia compreender, por meio dessa escrita, ver a imagem. Então, a Mariane foi quem trouxe para o Brasil, em 1974 surgiu a escrita de sinais. Mas a Mariane foi quem tentou difundir por meio do Letras Libras, difundir a escrita de sinais de modo amplo. Criou-se essa disciplina própria para os surdos. Então, a língua pode ser ensinada para crianças, pode ensinar a escrita de sinais para crianças, de modo que ela consiga internalizar o conteúdo. E hoje já temos bem amplo essas pesquisas sobre a escrita de sinais. Então, mundialmente já se fazem pesquisas. E no Brasil também tem grandes avanços. Então, felizmente, graças às tecnologias, os surdos também, tanto surdo quanto ouvintes, conseguem realizar pesquisas acerca da escrita de sinais. E assim, conseguimos uma melhora na educação e também para a aquisição dos surdos. Então, como o surdo ele vai escrever? Como ensinar para o surdo? Quem será o aluno surdo? Como ele poderá aprender a língua de sinais? Então, ele sabe a língua de sinais, mas e a língua portuguesa? Por exemplo, dentro da escola inclusiva ou uma escola bilíngue. Então, tem projetos pedagógicos que exigem que tenham aprendizado da escrita. A língua de sinais, sim, é possível realizar, mas sempre tem a cobrança do português escrito, com um grau elevado de fluência. Então, a maioria dos professores ouvintes acreditam que o surdo ele pode, sim, escrever fluentemente e tentam ensinar assim para os surdos. O surdo ele precisa ter esse registro, mas como registrar? Como passar para a língua portuguesa? Então, a língua de sinais é tranquila para o surdo. Então, o professor ele tem que ensinar o surdo a sinalizar, a registrar a escrita de sinais. Ver se ele consegue se desenvolver, motivá-lo, ensiná-lo a tentar. Porque para o português não faz tanto sentido como colocar o português. Já a escrita de sinais é algo que é nato para o surdo. Então, ele vai conseguir registrar e passo a passo vai conseguir ter avanços significativos.
Mas vocês, enquanto alunos surdos, irão assimilar o que? A língua de sinais. E, posteriormente, vão aprender a escrita de sinais e depois a língua portuguesa. Mas a maioria dos ouvintes sempre cobram que os surdos usem uma metodologia própria para o ouvinte. Então, essa metodologia deve ser aplicada para o surdo, porém com adaptações. Por exemplo, o professor ouvinte, ele ensina para o surdo a língua de sinais. Ok. Aí este aluno vê os sinais e quer registrar os sinais. E aí? Aí tenta sinalizar e registrar no papel o que ele está sinalizando. Aí o professor vai lá, faz as correções de língua portuguesa, tenta organizar a estrutura. Então, ele vai aprender gradativamente a língua portuguesa. Já na escrita de sinais, é algo que ele vai ter a aquisição muito melhor e posteriormente poderá aprender o português. Mas assim, muitos são os professores e as pessoas que não percebem. Então, a maioria das pessoas, elas não percebem nada e querem cobrar do surdo. Então, sabe que ele tem a aquisição da língua de sinais e ele não tem uma escolha. Então, é muito importante que os professores, eles percebam como é o pensamento, como auxiliar, qual vai ser a melhor escolha de ensino para que o surdo possa aprender. Se ele pensar, vai ter sim uma boa relação. E esse método pode sim estar inserido na escola. Então, como os alunos vão aprender gradativamente? Então, nós temos o alfabeto manual e tem pessoas que começam a aprender, primeiramente, o alfabeto. E sem dificuldade em registrar o alfabeto. Eles conseguem falar o nome de rua, casa, soletrar normalmente. Então, o alfabeto ele pode sim ser registrado. E aí, dá para desenhar as mãozinhas? Não dá. Tem que somente digitar. Já na escrita de sinais, é bem mais fácil de fazer esse registro, porque vai verificar a posição da mão. Isso não é um jogo, é um registro sério da escrita de sinais. Então temos a Cinderela. Então são duas obras literárias, a Cinderela surda e a Rapunzel surda. Mas o que tem a ver essas histórias? Então é um livro que foi adaptado para a cultura e identidade surda. Então são livros literários para ensinar as crianças. E o país inteiro gosta, e estes livros têm o texto em língua portuguesa e tem também o texto em escrita de sinais. E é muito legal estes livros. Existem várias outras referências bibliográficas com textos em língua portuguesa e também a escrita de sinais, de modo visual para o surdo. Então tem o modo como os sinais eles são registrados e de fácil percepção para as crianças. Este dicionário, talvez você não conheça uma palavra e quer ver o que essa palavra significa, a palavra está registrada em português e também registrada em sinais. É um dicionário com 2 volumes. Este homem que eu mostrei a imagem, ele é um amigo e ele conseguiu fazer o registro da escrita de sinais. Pesquisem por ele, vejam o livro que ele criou, este é o sinal dele. E ele estudou escrita de sinais
e publicou um livro. Então é muito interessante que vocês, alunos, tenham acesso a este livro. Vejam na internet, pesquisem. Temos ainda um baralho com o alfabeto, que já está pronto também com o registro de língua de sinais. Existe um quadradinho, e neste quadradinho deste baralho, caso vocês tenham interesse em aprender, socializar, vocês podem ter este trabalho de aprender, registrar um trabalho um pouco mais complexo. Tentem brincar para perceber quais são os sinais. Então, em cada espaço, cada lugar diferente tem os textos. Tem em língua inglesa, em língua portuguesa, e aí vocês poderão ver posteriormente este slide. Então, este é um software. Você pode pesquisar na internet, a fonte para signwriting, para escrita de sinais. E aí tem a forma de, você pode fazer à mão ou pode fazer também por meio do computador. Você pode digitar que já vai sair com essa escrita. Então eu mostro para vocês como o software ele vai trabalhar. Então vocês vão arrastar qual carinha vocês querem que seus sinais possuam e na internet já estará disponível para vocês. É um grande auxílio para que vocês possam, primeiramente, registrar no papel e posteriormente montar no computador. E já tem todo o sistema já pronto no computador. Ver esse papel. É uma escrita de sinais. Isso para crianças e também adultos que estão treinando essa escrita. E isso vão treinando a lápis, pode ser a caneta também, mas a lápis é melhor porque pode fazer as correções necessárias. Isso para que vocês possam aprender, ainda que tenham falhas, alguns erros, não tem problema, treinem, tentem escrever e posteriormente irão aprender. Viram? Passo a passo, momento a momento de modo limpo, organizado. Então, posteriormente, consegue sim fazer uma transcrição mais limpa. Isso é quem já tem a fluência e consegue fazer as colunas de modo bem mais rápido com a transcrição. E este é um outro método de transcrição já feita pelo software no computador. Então tem a foto do participante, ele vai sinalizar e posteriormente será registrado em língua de sinais. Isso com passo a passo, ainda que hajam falhas, ele vai treinando, treinando e posteriormente consegue um registro claro e inteligível. Então, quando eu vi, eu tive uma grande surpresa ao ver essa imagem, porque tinha as vogais, e as vogais já tinham língua de sinais, já possuíam a escrita de sinais e ainda o registro em braille, auxiliando também quem tem a deficiência visual. E tem sido bem difundido. O que vem a ser estes registros? Viram que tem alguns registros? Posteriormente eu percebi, o primeiro é Facebook, o segundo é o Google, o terceiro será o YouTube, o quarto será MSN, o terceiro TIM, a operadora TIM e depois a operadora Oi. Então são registros possíveis de se fazer.
Então tem a palavra, talvez o surdo não conheça a palavra. Então registre a palavra, mostre em escrita de sinais como é essa palavra. Então, por meio do sinal, é fácil perceber, de fazer o registro, o desenho. Isso pode ser feito palavra por palavra. E assim vai compreender quais serão os registros apresentados. Por exemplo, vocês, alunos, talvez pensem que é difícil a escrita. Não, não é difícil. Gradativamente vocês irão aprender cada vez mais um novo conhecimento vocês irão adquirir. Ao final da disciplina, vocês irão compreender claramente como é fazer a escrita de sinais. Vão imaginar e registrar. Cada um fará o seu registro. Vocês poderão contar alguma história. Como registrar cores? Então, na escrita de sinais é possível também registrar cores. Isso bem de modo visual. Então, para que a criança possa perceber qual cor se refere tal sinal, quais são as variações. Então, cada cultura tem a sua língua de sinais. Então, mesmo que seja no Brasil, cada um vai ter o seu sinal, e isso não significa que estarão errado. Então, o modo de cada um sinalizar é o modo como irá registrar. Então, aqui do Brasil é um método, em outro país isso é diferente. Os verbos podem ser registrados, colocados de modo visual, mostrando os desenhos correspondentes. E aí faz-se a associação. E depois poderão aprender a palavra. Os animais podem também serem registrados. E aí irão compreender qual é o sinal do animal. Então, tem um texto que você quer ler e não consegue ler este texto, tentem ver na escrita de sinais. Por meio da escrita, irão compreender de modo claro, conseguirão sinalizar o texto. Viram? É possível contar, difundir uma notícia, é possível contar uma história infantil, é possível ver o que o desenho quer dizer, se está triste. Cada um pode inventar o seu pensamento e registrá-lo. De cada um do seu método. Então, são registros que as crianças podem fazer com a escrita de sinais. Às vezes, uma cena não possui o balãozinho com as informações. Então, pode-se fazer a sua compreensão e registrar a sua compreensão, ver o que aquela imagem quer dizer e ir fazendo os registros em língua de sinais. Registrando, né, a escrita de sinais. A história em quadrinhos não tem a língua portuguesa. Então, é uma boa oportunidade de se fazer o registro do que possivelmente estão falando. A Feliz Páscoa. Também a Feliz Páscoa, Feliz Natal e N datas comemorativas podem também serem registradas, porque a escrita de sinais ela é visual. Então é muito legal fazer as colunas e registrar. Puxa, vejam essa história de modo bem visual. Pensem o que aconteceu naquela cena e registre o que aconteceu naquela cena. Então, vocês irão aprender também a como elaborar os textos em escrita de sinais. Atividade. Bem,
Vocês, no fórum, no fórum poderão fazer as suas colocações, as suas sugestões e opiniões. Então, cada um colocará um vídeo de até 3 minutos. Não precisa ser um vídeo amplo, não, extenso, não. Então, tem a pergunta individual. Então, vocês consideram que a introdução da escrita de sinais pode auxiliar na aprendizagem da Libras para crianças surdas e também ouvintes? Por que vocês acreditam assim? Segunda pergunta. Para vocês acreditam que a escrita de sinais, ela possibilita a ampliar as tecnologias? Então, quais podem ser algumas dessas tecnologias? Terceira pergunta. O professor de surdo, ele deve usar a escrita de sinais? Por quê? Então, vocês irão responder no fórum, ok? Tchau para vocês.